por maldade, a gente esquece às vezes. Mas é um prazer receber todos aqui. Nesse domingo, né, um domingo assim meio de outono, já ficar aquele domingo, um dia mais lindo, mais colorido, e ter essa turma toda, esses jovens aqui para acabar de colorir nosso dia. Então, agradeço a presença de todos. E vamos começar com um trecho do Evangelho. Eu abri ao acaso, agora pela manhã, e saiu o cisco e a trave no olho. Como vocês conseguem ver um cisco que está no olho de seu irmão e não conseguem ver a trave que está em seu próprio olho? Como podem dizer a seu irmão, deixa-me tirar o cisco que está em seu olho, se no de vocês possui uma trave? Hipócritas, retirem primeiro a trave que está em seu olho, para depois retirarem o cisco que está no olho de seu irmão. Um dos defeitos da humanidade é ver primeiro o mal alheio, para depois ver o seu próprio. Para fazer um julgamento correto, seria preciso que o homem olhasse seu interior num espelho e se transportasse de alguma forma para fora de si mesmo e, considerando-se como uma outra pessoa, perguntasse: o que eu iria pensar se visse alguém fazendo o que eu faço? Indiscutivelmente, é o orgulho que faz com que o homem disfarce seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Esse comportamento é totalmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e tolerante. Não faz sentido praticar a caridade de maneira orgulhosa, pois a caridade e o orgulho são sentimentos que se neutralizam um ao outro. Aquele que é orgulhoso não consegue praticar a caridade. Um homem bastante vaidoso, que acredita possuir qualidades superiores, não consegue ressaltar o bem em outras pessoas, pois isso poderia ofuscá-lo. Assim, prefere ressaltar o mal que poderia promovê-lo. O orgulho, além de ser o pai de muitos vícios, ainda impede a manifestação de muitas virtudes. Ele é a razão de quase todas as más ações do homem, e foi por isso que Jesus se dedicou tanto em combatê-lo. O orgulho é, sem dúvida, o principal obstáculo ao progresso da humanidade. Então vamos nos colocar confortáveis em cadeira. Quem sentir a vontade pode fechar os olhos. Vamos elevando nossos pensamentos a Jesus, pedindo toda a proteção do Mestre e de toda a espiritualidade que desde cedo esteve por aqui já, preparando esse ambiente para nos receber. Que o Senhor e todos os benfeitores dessa casa que estão presentes iluminem os nossos jovens, a nossa linda palestrante, os nossos lindos palestrantes, que seja um domingo de muitas respostas e muitos insights para cada um de nós, que possamos receber tudo aquilo que estamos necessitando e que vimos pensando e pedindo a Deus durante toda essa semana. Uma ótima palestra para todos nós, que assim seja. Agora eu deixo vocês com os nossos amados, a Isabela, Pedro, Miguel, Gabriel, Nicolas, Felipe. Aí que eu estou olhando aqui, né? Felipe. Fique à vontade. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, deixa a gente se apresentar primeiro, né? Eu sou Isabela, palestrante aqui da casa. Eu sou, junto com o Helder, evangelizadores, nós somos da Mocidade Espírita. Aqui a gente tem só uma parte da Mocidade, né? Mas a gente tem as meninas que trabalharam também no material para que pudéssemos estar aqui hoje falando, né, sobre esse material, sobre esse conteúdo. Tivemos aqueles que participaram de outras formas também, nos ajudando durante as aulas. Então, aqui estamos representados por uma parte da nossa Mocidade Espírita que acontece aqui na casa.
E qual que é a ideia? Né? Acho que vocês, quem frequenta mais a casa, já me viu palestrando. E dentro da mocidade, acho que a gente tem pensado muito no papel do jovem espírita. Então, a gente tem trabalhado isso dentro da casa no protagonismo dos jovens, né? Então, aqui na casa a gente vem, principalmente nas palestras, faltam uns jovens, né? Faltam umas carinhas ali de uns 15 anos, uns 16, acaba faltando. E surgida essa preocupação, né? Qual que é o futuro do espiritismo? Como que o espiritismo vai caminhar? O espiritismo está neles, né? O espiritismo vai vir agora, os próximos anos, deles. Então, trazendo essa questão para a mocidade, a gente teve então a ideia de fazer uma palestra em conjunto. Então, eu trouxe eles aqui, né? Eles se dispuseram a vir, estudaram, se esforçaram, trabalharam para falar desse tema que a gente estudou em sala. Então, a gente vai falar da parábola do semeador. E hoje, primeira vez deles como papel de palestrantes, né? E aí que surgem os novos protagonismos dentro do espiritismo, né? Então a gente está muito feliz com esse projeto e vou deixar eles falarem aí tudo que eles estudaram, trabalharam para compartilhar com vocês. Deixa eu só se apresentem, né? Bom, meu nome é Gabriel, eu tenho 16 anos e participo da mocidade tem pouco mais de um ano, desde o começo, com a Isabela e com o El. Eu sou o Nicolas, tenho 17 anos e eu acho que eu comecei ano passado. Prazer, meu nome é Miguel e sou irmão do Nicolas e eu também segui esse ano passado também na cidade. Meu nome é Pedro, eu tenho 15 anos, eu vim também ano passado, eu entrei no começo do ano, acho que a gente repetiu a mesma informação. Meu nome é Felipe, eu tenho 14 anos e estou na mocidade desde o início da mocidade. Não é tão fácil. A gente tem o Enzo também, que veio, é parte da mocidade, e ele veio hoje para dar o suporte também para eles, como audiência, né? Como público. Então, podem ir. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. Antes de começar, queria saber, vocês conhecem a parábola do semeador? Levanta a mão quem conhece para mim ver. Para aqueles que não conhecem, tudo bem, que a gente vai explicar hoje mesmo. Não. Bom, a parábola do semeador é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. A gente encontra tanto em Mateus, Marcos e Lucas. E ela descreve como a gente recebe de formas distintas a mensagem de Deus. Ou seja, todo mundo recebe de uma forma a mensagem de Deus. E ela vai explicar cada uma como solos. Eu vou ler a parábola para vocês, para vocês entenderem melhor, tá bom? Se quiser acompanhar. Bom, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram por não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em uma boa terra, deu boa colheita a 100, a 60 e 30 por um. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Bom, quem é o semeador? O nosso semeador, Jesus. E o que ele semeia? A boa nova, o evangelho. Ou seja, Jesus planta uma semente dentro dos nossos corações. E vem a nós, no caso, Jesus planta o evangelho para a gente alcançar o reino de Deus. E vem a nós servir, certo? Ou seja, fazer da maneira correta que a gente tem que fazer em si o evangelho e a boa nova. E essa é a sua missão em si. Solo do caminho. O que é o solo do caminho? Vamos ler primeiro a descrição aqui. Sementes caem na beira do caminho e são comidas pelas aves.
Significado: pessoas que não compreendem a mensagem e a rejeitam rapidamente. Então, o que quer dizer isso, né? O solo do caminho. O solo, no caso, é a gente, as sementes é o Evangelho, que Deus espalha pra gente, e os pássaros são as situações que acontecem na nossa vida. Então, por exemplo, a gente lê uma parte do Evangelho dizendo da paciência. Aí vem uma situação na nossa vida que faz com que a gente aplique essa paciência que a gente leu. Porém, como o solo do caminho ainda é um solo que não é fértil, não é um solo bom, ele até pode ler o Evangelho, né? Ele lê o Evangelho, ele vê o que Deus está querendo dizer, só que ele não aplica. E isso faz com que as situações, que está na imagem, as aves, elas comam, entre aspas, assim, a nossa parte, a parte que a gente aprendeu do Evangelho. Ou seja, a gente não consegue aplicar ela direito por causa disso. Solo pedregoso. Características: crescimento rápido, mas sem raiz profunda. Consequência: resistência diante das dificuldades e falta de perseverança, ausência de fé. O que isso quer dizer? O solo do pedregoso é uma pessoa que já quer mais aprender sobre o Evangelho, já está mais afim, só que por ser nova não tem uma base suficiente, não tem uma raiz profunda, né? Então a gente pode dizer que ela vai evoluir, porém qualquer prova de Deus, porque Deus, né, não nos dá prova, para Ele provar que a gente é merecedor e que a gente é filho dele, né? Então qualquer coisinha assim de situações que aconteçam na vida que seja ruim, uma prova, ele já meio perde a fé em Deus e começa a desacreditar de Deus por causa de uma situação assim. Bom, e a respeito desses últimos, dos solos que não colheram frutos da palavra de Deus, nós temos o solo espinhoso. Ele é representado, nesse caso, assim como os outros tipos de solo, como uma interpretação da palavra de Deus. Nesse caso, o solo espinhoso, a pessoa até compreende a palavra de Deus, mas os espinhos, que nesse caso seriam as vaidades, as paixões mundanas, todas as distrações e preocupações que sufocam a fé, não deixam essa fé se enraizar de maneira produtiva e efetiva. Nesse caso, todos nós, como os espíritos imperfeitos, temos defeitos. Todos nós temos orgulho, tivemos alguma situação que tivemos orgulho, agimos com ira, agimos com vaidade, e o importante é a gente reconhecer quando esses sentimentos tomam forma da gente, quando esses sentimentos se aplicam e tomam controle, porque o importante é reconhecer esse erro e se afastar dele para poder entender: ok, eu errei, mas agora eu vou trabalhar em prol da melhora, e com isso você consegue tirar todos esses espinhos que cercam a palavra de Deus e nos tornam pessoas melhores, que nos aproximamos ainda mais do reino de Deus e interpreta melhor a sua palavra. Nesse caso, seria como se fosse uma jardinagem mental e espiritual que você faria dentro de si mesmo. Beleza. Eita, é diferente o trabalho de escola, né? Tá, vamos lá. Eles falaram sobre os solos despreparados, os solos que não tinham entendido ou sequer tentado entender a mensagem do Cristo, de Deus. Esse já é um solo que já foi preparado, é um solo que já foi arado, assim, digamos, como Jesus diz aqui, ó. Mas quando saiu, ó, aqui, outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 70 e 30 por 1. Ou seja, aqui ele nos fala, com esses 70, 100 e 30, que por mais que esse tipo de solo já compreenda a mensagem, acaba que cada um tem uma porcentagem de absorção, cada um entende de uma forma, no seu tempo. Esse solo são aquelas pessoas que já foram transformadas pela mensagem do Evangelho, já tinham certo preparo, já tinham certa evolução. E
produzem boas frutas na proporção de 70, 100, 30, no exemplo de que cada um tem uma certa absorção. Tem o exemplo da caridade, né? Que... Só que eu me confundi. Não, mas... Quando a semente cai, ela cresce. E quando a gente tem a árvore, ela gera frutos, correto? Esses frutos têm uma semente dentro. E quando essa fruta cai no solo, entra em contato com o solo, ela vai apodrecer e tal, e a semente vai cair e vai nascer. Ou seja, nesse contexto, Jesus nos dá a ideia da caridade, de espalhar a mensagem. Então, esse solo do coração preparado, ele é basicamente alguém que já entendeu a mensagem, foi transformado pela mensagem, aplica a mensagem e espalha ela. E assim, como uma das conclusões que Jesus deu para essa parábola, nós temos esse trecho aqui do livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 13 ao 20. Peço-lhes que acompanhem a leitura pelo slide, enquanto eu vou mencionar aqui para vocês. Bem, então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como, então, compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas, quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Bom, eles já expuseram todos os solos, né? Muito bem exposto por eles. E eu vou continuar aqui com vocês. Então, a parábola do semeador é uma das tantas parábolas, né, que Jesus contou durante a vinda dele. Jesus traz a mensagem do Evangelho em forma de parábolas. Por qual razão? Porque ele queria que a gente entendesse, e ainda assim a gente tem a dificuldade. Então, a parábola nada mais é do que uma história. É a exemplificação. Jesus queria mostrar em forma de história para que a gente pudesse compreender melhor a mensagem, além, claro, do exemplo que ele vivia. Então, ele trazia essas parábolas, e a parábola do semeador sendo uma delas, para que a gente pudesse absorver melhor essa mensagem representativa pelas histórias. Então, dentro da parábola do semeador, como eles disseram, nós temos uma situação em que há um semeador, né? Um semeador é aquele que semeia, né? E ele saiu a semear. Então, ele vai para semear. Quem é esse semeador? É Jesus. Então, Jesus, vindo à Terra, vindo ao planeta Terra, sai a semear. Porque a missão dele aqui no planeta Terra foi a de semear, né? Qual foi toda a preparação da Terra para receber Jesus? Não foi uma simples vinda ao acaso. A gente sabe que existiu, né, não só em questão do tempo necessário para que Jesus viesse, mas a própria evolução do planeta e dos seres aqui presentes naquela época também, para que recebesse Jesus. Então houve sim uma preparação para que esse semeador fosse semear no momento exato que a espiritualidade precisava que ele semeasse. Existiu um preparo espiritual para tanto. Então, Jesus vem para o planeta Terra e sai a semear. Vem com essa missão de trazer a mensagem mais consolidada, que vinha sendo plantada por outros profetas, como Moisés, por exemplo. E ele vem e traz uma nova forma de semear. Por quê? Enquanto Moisés falava de olho por olho, dente por dente,
Jesus traz a semente do amor. Jesus traz, então, a nova forma de plantar para os seres humanos através do amor e da caridade, como eles falaram. Então, essa é a mensagem que Jesus traz em sua vinda, a sua missão de semear. E vindo, então, semear, ele sai pelas terras semeando. E o que ele encontra enquanto ele está aqui? O que ele encontra na sua vinda? Ele encontra esses tipos de solos, que até hoje a gente consegue perceber, né? Ainda assim são passíveis de percepção, né, de identificação com essa parábola, os tipos de solo. Porque o Espiritismo explica muito bem isso, de que somos espíritos em evolução. Então, até que se chegue naquele solo bom que a gente viu, que é o solo, como eles falaram, preparados, existe um processo, que são esses solos, que demonstram a evolução do ser humano, que demonstram o processo para que a gente evolua, para que a gente chegue em um determinado resultado, para que a gente frutifique. É tão importante quanto o resultado, quanto os frutos, o processo da plantação. Vocês concordam comigo que eu não consigo, se eu quero colher laranja lá no final, daqui a um ano, por exemplo, eu preciso que o processo seja exatamente o necessário para que venha a frutificar uma laranja. Se eu comprar uma semente de girassol, vai dar laranja? Não. Então, tão importante quanto o fruto é o processo. São esses solos que a gente passa, que somos nós, né? Desde ali, espíritos que vêm para o planeta Terra como os exilados de Capela, aqueles primitivos que trazem ainda consigo muitas questões humanas, né? Mundanas e materialistas, e os espíritos, como nós temos, por exemplo, no Espiritismo, Divaldo, Chico, que já são esses solos férteis, que já vêm em uma outra posição, já vêm prontos para só servir e frutificar cada vez mais e mais. Então, os solos nos representam. Jesus quis fazer essa conexão conosco. Quem somos nós? Ele conhece cada ser, cada essência dos seus. E por isso que ele traz exatamente a representação de nós em formato desses solos. Porque aquele solo do caminho representa o primeiro solo que Jesus conta, representa exatamente esse espírito que ainda está perdido. Esse espírito que ainda não entendeu que existe a luz dentro de nós, que somos essência divina. Esse espírito que ainda está nas questões primitivas. Esse espírito que rejeita a mensagem. A gente ainda consegue ver espíritos assim no nosso planeta, que são alheios à mensagem divina, que não conseguem se conectar, que não querem, não desejam aceitar a representatividade espiritual de tudo isso que a gente tem vivido. Que não é o material, que existe algo além. Então a gente ainda tem os solos do caminho, que são esses espíritos que quando Jesus vem e semeia, eles rejeitam. Que eles ainda estão presos naquele orgulho primitivo, naquele ego centralizado. Temos ainda esses solos. E o que acontece com esses solos? As aves pegam essas sementes. Ou seja, as oportunidades que nós teríamos de aprender, as oportunidades que nos são colocadas diariamente de aprendizado, de evolução, a oportunidade da reencarnação nos é passada. Né? A gente quer passar pela encarnação assim, tipo, deixa aí mais uma encarnação. Ah, depois tem outra, né? Pra que eu vou fazer nessa? É isso. As aves vêm e retiram. Por quê? A ave viu que a sementinha não foi pro solo, ela, opa, quero meu alimento, né? Então, se a gente não absorve aquela semente, as situações elas vão ocorrendo da mesma forma. Só que como você está passando pela situação? Alheio? Porque se a situação nos é entendida como uma oportunidade, então não tem como eu ficar alheio a ela. Preciso absorvê-la. Eu tenho que mudar o meu olhar perante ela. Como eu olho para aquela situação? O que eu absorvo dessa situação? Ou eu estou alheio à vontade divina? Aquilo que Deus tem colocado no meu caminho? Como eu me posiciono?
Ou eu ainda acho, por exemplo, que o que eu sei, o que está centralizado na minha vontade é o correto, é estar acima do que Deus tem para mim. Porque muitas vezes também nós passamos pelas situações nos projetando acima do que Deus tem para nós, acreditando que pautados no nosso ego, no nosso orgulho, na nossa arrogância ainda, conseguiríamos algo melhor do que um pai bondoso, de misericórdia, tem para nós. E as situações vão acontecendo e a gente vai deixando acontecer. A gente tem depois o solo pedregoso. É um solo em que passa então a acolher a mensagem. Já começa a ter um contato, já começa a entender que existe Deus, já começa a aceitar mais. Mas, exatamente no ponto em que temos as provas, as expiações, eu me afasto novamente. Então eu tenho um Deus somente para aquilo que é bom para mim. Mas quando eu passo por uma situação que eu não gostaria de passar, eu não tenho mais um Deus. Eu me revolto com esse Deus. Por quê? Porque existe um Deus seletivo. E a gente faz isso, né? Porque nesse solo eu ainda encontro as pedras que eu encontro no meu caminho, ou seja, as provas e as expiações, eu me revolto. Eu me afasto. Eu conheço Deus. Eu conheço a mensagem dele. Mas eu não consigo trazê-la para mim, porque eu me revolto com aquilo. Quantas vezes a gente utiliza no nosso dia o porquê, meu Deus? Por que comigo? E talvez a gente pudesse mudar para que, meu Deus? Para que eu preciso passar por isso? Porque aí eu entendo a razão por trás da situação, o aprendizado que eu posso absorver, e não o porquê. Porque a gente não vai saber, a gente não tem esse controle, a gente não tem essa visão. Mas o para quê é o que eu consigo fazer agora, é o que eu consigo fazer com o que eu tenho agora, é servir para algo, para um aprendizado, é o que eu tenho nesse momento. Muitas vezes a gente vai acabar se identificando com diversos solos. Em dadas situações eu sou essa, em dadas eu sou essa, eu ainda falho aqui, e é natural, né? A gente tem que sempre se relembrar que nós vivemos em um planeta de provas e expiações. A gente tem isso bem né, guardado, o nome a gente sabe, provas e expiações. Mas diante das dificuldades da vida a gente não lembra que na verdade elas são o quê? Provas e expiações. A gente está no planeta que nós deveríamos estar. E eu sempre falo, eu brinco que no videogame da vida, a gente ainda está naquele comecinho dos níveis, né? Porque tem tantos outros pela frente que a gente ainda precisa evoluir. A gente ainda está começando. A gente está onde a gente precisa estar. E se a gente está em um planeta de provas e expiações, assim vai ser. Passaremos então por provas e expiações. São as necessidades dos nossos espíritos. São equivalentes àquilo que a gente precisa. Então as pedras no caminho não é pra gente jogar longe, ficar bravo, chutar, né? Não, é pra gente acolher. E com certeza, de uma pedra, acolheu ela, vai vir outra. E vai ter que acolher de novo. Então Jesus disse isso muito claro, que no mundo tereis aflições. O Espiritismo nos conta isso, que a gente vai passar pelas situações que a gente necessita, mas a forma como eu vou passar por essas situações depende de mim. E talvez tenham situações que eu estou passando há umas 10 encarnações já. Eu estou passando sempre da mesma forma, e aí vem de novo, vem de novo. Às vezes aquele espírito que você fala, mas não é possível, essa pessoa parece que me persegue. É aquela pessoa que está lá na outra encarnação com você de novo, e que você precisa trabalhar. A gente é um coletivo. Né? Apesar da evolução ser individual, eu preciso de todo mundo. Por que estamos todos aqui juntos, reunidos? Por que não está cada um individualizado aprendendo? Porque é só assim que a gente aprende. É juntos. Eu preciso de você, vocês precisam de nós. Nós nos precisamos. E mais, nós precisamos da oportunidade da encarnação. Que a encarnação é a dádiva de Deus, é o presente de Deus, para que nós possamos vir ao planeta como encarnados e passar exatamente pelas dificuldades da matéria, para que a gente consiga aprender.
Olha que beleza em tudo isso. Olha que Deus misericordioso e bondoso que nos deixa experimentar 1, 2, 3, 4 e sempre com perdão e misericórdia de braços abertos. Compreendendo o seu tempo, tentando sempre te mostrar de diversas formas. As adversidades da vida são os presentes de Deus. Porque Ele está tentando falar com você, meu filho, vamos tentar agora. Como o Nicolas trouxe, se você é uma pessoa impaciente, você precisa de situações que te testem a paciência. Né? Então a gente faz uma oração assim, Senhor, dá-me paciência. E aí eu vou tomar uma vitamina chamada paciência, pum, acabou. Virei 100% paciente. Nada mais me atinge. Não! Se eu quero paciência, Deus vai me dar, pum, toma uma situação para você ter muita paciência. É isso. Se eu sou orgulhoso, toma uma situação para você desenvolver a sua humildade. É isso, é só assim que a gente aprende. E se não for nessa, vai acontecer outra. Até que a gente vá dando os nossos passinhos. Isso é necessário, essa movimentação é necessária. Depois ainda a gente tem o solo espinhoso. É um solo que já tem uma maior absorção. Ele fala que a semente chega a ser ali absorvida, até consegue começar a aparecer, mas o que acontece? Ela vai tendo espinhos, 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 espinhos. Por quê? Porque a gente se perde no nosso orgulho. Esses solos espinhosos, os espinhos, são pautados na nossa arrogância ainda material, no nosso orgulho, na nossa visão material da coisa. Quando a semente vem até nós, a gente até recebe a semente. A gente até começa a trabalhar dentro da semente. Mas, ainda assim, os meus espinhos falam mais alto. Então, eu não sou aquela planta que não vai doer, eu sou aquela planta espinhosa. Que ainda está muito orgulhosa, que ainda está muito arrogante. Tudo que eu sei é o certo. O que eu quero é o melhor. Pautado em quê? Considerando que isto é passageiro, aonde você está se pautando? No espiritual, no espírito, na vontade divina? É isso que a gente precisa refletir. Os espinhos é exatamente isso. Muitas vezes eu brinco que a gente às vezes vai fazer evangelho no lar, cai uma passagem e a gente fala, nossa, se minha mãe estivesse aqui hoje fazendo evangelho, eu acho que ia ser para ela. Vou ter que passar uma mensagem para ela falando, era para você essa passagem, né? Não, se meu pai estivesse aqui, não, caiu exatamente. Não, mas ele não tá. Não é? Quem que veio aqui, quem não veio, não veio. Aí a gente já tá pensando, ó, minha vizinha tinha que ser espírita. Ela tinha que aprender isso daqui. Sabe? Mas não é. E o que você pode fazer por isso? Ser você mesmo exemplo. Não adianta cutucar o outro, né? Pautado no seu orgulho, não. Pautado na humildade e no amor, tudo bem. Porque você gera o exemplo. É diferente. Então, a gente ainda se prende muito nesse materialismo, né? A gente vem exatamente para cá para se sentir a matéria e passar pelas dificuldades da matéria. Mas quando a gente deixa o espiritual de lado e vê somente a matéria, alguma coisa está errada. Alguma coisa sai do equilíbrio. E aí a gente precisa voltar. Porque em algum momento, eu tenho certeza que se a gente está só voltado para o material, em algum momento o espírito vai clamar. O espírito vai aparecer. Seja, de repente, uma doença, porque o corpo adoece. A matéria adoece. O espírito tem que ser visto. Você está aqui pelo seu espírito. Porque na outra encarnação, o corpinho já mudou. Às vezes o sexo também, posso vir como homem, não sei. Mas essa é agora. E é isso que a gente tem que refletir. E depois, dado todo esse caminho, toda essa preparação, a gente chega no solo bom. A gente chega, então, naquele solo que já está preparado, como eles falaram. O solo que já passou pelo processo, que suportou o processo, que se desenvolveu ao longo do processo. Como eu falei, para que eu consiga chegar no meu resultado, muito mais importante que o resultado que eu espero é como eu passo pelo processo. Como eu passo por essa encarnação. Como eu quero viver nessa encarnação. O que eu quero dela. O que Deus quer de mim nessa encarnação. O que eu posso fazer com o que eu já tenho hoje em mim. Porque eu tenho certeza de uma coisa. Se estamos todos aqui reunidos
em nome de Deus, é porque a sementinha já está aqui dentro. Então, a partir dessa sementinha, a partir de onde eu estou, o que eu posso fazer a partir disso? O que cabe a mim? O que eu posso olhar para dentro de mim e pensar? Eu posso desenvolver isso, eu posso dar isso. Porque nessa do solo bom, do solo fértil, não é pedido que seja frutificado milhões, né, que só dê frutos. Não, ele fala, uns deram 30, outros 60, outros já dão 100. Ou seja, aqui nesse solo que frutifica, nesse solo que é fértil, não nos é exigido determinada situação. Porque nesse solo aqui vai de acordo com o que você já tem na semente dentro de você. Por isso que ele fala, é proporcional. Todo mundo aqui carrega consigo uma bagagem espiritual que pode colocar em ação. Às vezes também a gente se prende, né, naqueles pontos que a gente tem a desenvolver só. Mas o que você já tem? O que você pode já distribuir? O que você já pode frutificar? E essa energia que está parada? Como que a gente pode fazer? Trabalhar na casa espírita, né? Trabalhar com o passe, estudar, trabalhar junto da evangelização, da mocidade. Tem tanta coisa para ser feita, tantas ações que a gente pode já desenvolver com aquilo que a gente tem. Não é exigido o mínimo, não tem isso. É uma proporção. Aquilo que você já é, você também já pode dar. Com certeza, com certeza. A gente já tem em nós essa semente. E o que eu posso fazer com ela é o mais importante. Que é isso que ele fala pra gente. Porque é esse último solo que já vem sendo preparado, são diversas situações que nos são colocadas. Um abraço, um conselho, uma palavra amiga, uma oração por alguém, poder da oração. Isso é a caridade também. Então, dentro desse solo, é o momento em que eu estou me desenvolvendo, estou evoluindo, mas estou olhando para o meu próximo. Porque, como eu falei, eu entendo que estamos todos juntos, que não é individual. Que se eu tenho um irmão que ainda está lá no primeiro solo, lá no segundo solo, esse irmão também está comigo. Ele não é diferente de mim. Em hipótese alguma, ele é diferente de mim. Ou em hipótese alguma existe uma superioridade. Não existe. Estamos todos juntos. A evolução planetária é de todos. Por isso que estamos todos aqui reunidos nessa época, nesse planeta. Não existe acaso. Existe a espiritualidade trabalhando. Então, todo esse desenvolvimento é para que nós, agora, com aquilo que já temos em nós, com essa semente que já existe dentro de nós, possamos nos evoluir, cada um com as suas necessidades, mas também olhar para o outro. Mais do que nunca, eu sempre falo isso, é chegado o momento de estar nisso, porque o planeta está passando pela transição planetária. A gente vê, né, cada dia mais como espíritas, estudando a transição planetária, a gente consegue perceber no mundo exatamente esse momento em que as coisas estão acontecendo. Parece que tem muitas doenças sendo descobertas ao mesmo tempo, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, com o desenvolvimento tecnológico muito mais rápido. Eu estava falando isso ontem. Antigamente, se demoravam 300, 400, 500 anos para descobrir alguma coisa diferente, né? Hoje, amanhã a gente acordou, já mudou. Já mudou. Já é uma nova tecnologia que já faz outra coisa que ninguém pensou. E aí, depois de amanhã, já vai ter outra. Versão 2.0. A rapidez, a agilidade é muito alta. Por quê? Porque a espiritualidade está agindo para que nós evoluamos, né? Vamos, agora é a hora. Mas para que eu evolua, além de eu permitir ser solo fértil de Deus, daquilo que eu já tenho dentro de mim, eu também preciso olhar para o outro, eu também preciso aplicar a caridade, eu também preciso agir. Como eu falei, a caridade é o amor em ação. Eu preciso estar nisso. É necessário. Se nós nos consideramos cristãos, antes de mais nada, né, como o Espiritismo traz Jesus como nosso mestre e exemplo, é ali que a gente tem que seguir. O olhar é direcionado a Ele, a Jesus.
ao seu exemplo, a sua mensagem ao semeador e a sua semente. Se nós somos cristãos, é isso? Isso é o verdadeiro cristão. Estar alinhado à vontade divina. Ser cada vez mais como Jesus. É isso. Então, a gente tem que se perguntar, né? Quando Jesus trouxe essa parábola, foi exatamente para essa reflexão. Que tipo de solo eu sou? Ou que tipo de solo eu tenho sido? Porque, como eu falei, às vezes a gente pode flutuar de um para o outro. Mas, majoritariamente na minha vida, nas situações da minha vida, quando a gente sai da casa espírita para frente, que tipo de solo eu tenho sido? Aonde eu me encaixo? Aonde eu me sinto representado? Para a gente entender. Porque a mensagem de Jesus na parábola, em formato de parábola, é exatamente essa identificação. Ele fala, eu amo vocês e eu quero ajudar vocês. Sintam-se acolhidos. Vamos nos entender onde nós estamos. O que podemos fazer com isso? É isso. Então, que tipo de solo a gente tem sido? E o que a gente quer ser? O que a gente quer frutificar? Que tipo de mensagem a gente pode deixar? Eu vou até compartilhar com vocês uma questão pessoal. Quando eu comecei a dar palestra, eu sempre tive muito essa vontade, a espiritualidade sempre falou muito comigo com relação ao palestrar, sempre senti e sempre teve, a gente ficou preparando por muitos anos até a casa me dar a oportunidade de trazer a mensagem que a espiritualidade queria. Só que, como todos, a gente tem as nossas questões pessoais e eu tenho as minhas. E em um momento eu ficava assim, eu sempre fui muito perfeccionista, né? Então eu pensava assim, nossa, como eu, quem sou eu? Posso ir lá na frente e falar alguma coisa. Né? Que tipo de pessoa eu sou para fazer isso? Por quê? Porque na minha cabeça eu queria ser Jesus. Eu pensava assim, não, então para eu fazer alguma coisa, eu preciso ser igual a Jesus. Então eu tenho que esperar eu ser perfeita, para daí quando eu for perfeita, eu poder fazer alguma coisa que a espiritualidade está pedindo para mim. E aí, depois de muito trabalho com a espiritualidade, muitas conversas, até chegar o momento, eu caí na real. Eu falei assim, essa perfeição que eu estou exigindo de mim mesma é do materialismo, é da matéria. Porque se a espiritualidade pediu para mim, colocou isso para que eu sirva, bom, então já foi falado, né? Se a espiritualidade desejou isso de mim, por que eu estou me questionando? Porque a gente tem o medo do julgamento, a gente se prende no nosso orgulho, a gente quer esse perfeccionismo do ser humano. Mas para Deus, quem você é hoje já basta. Porque Ele vê que você está tentando evoluir e é nesse caminho que a gente tem que seguir, o da evolução. Só que o que você já tem, você já pode frutificar. Já pode. E mais, eu aprendi depois que eu comecei a dar palestra que tudo que eu escuto é pra mim também. Foi uma super reflexão. Porque eu falei, caramba, eu tô montando a palestra, eu tô estudando pra palestra e vem as mensagens assim, eu falo, nossa, nem me identifiquei. Imagine só se eu tivesse identificado, né? Então, assim, além de tudo, eu olhava e pensava, nossa, eu precisava estar em outro patamar. E aí eu pensei, não. A espiritualidade sabe o patamar que você está e é exatamente por isso que você tem que estar aí, porque você está precisando servir os outros. Esse é o ponto. Então, o que você tem para servir hoje já basta. E o resto você busca através da evolução. Quantos frutos eu tenho produzido? O que eu tenho feito ao meu redor? Quando eu vou em um ambiente, o que as pessoas sentem de mim? Eu sou a pessoa que quando chega em um lugar, todo mundo já vira a cara. Eu sou a pessoa que é considerada azeda do lugar. Ai, chegou, eu falo. Estragou. E aí, quem eu sou? Que tipo de pessoa eu quero ser? O que as pessoas sentem quando estão comigo? As pessoas dão risada, as pessoas se sentem bem, eu falo de Deus. Eu consigo saber o momento em que eu posso transmitir Deus para essas pessoas? Eu trago a mensagem de Jesus? Não é impor uma religião, né? Não é impor, falar assim, nossa, você tinha que ser espírita, você precisa procurar. Não. É saber o momento em que você pode acolher com uma mensagem divina. Se o outro, como a gente viu, se o outro quer ser algum outro tipo de solo que recebe ou não recebe, vai do outro.
Mas o que eu posso fazer perante isso? O que a espiritualidade quer que eu faça naquele momento? Se eu posso me voltar cada vez mais para a espiritualidade para me conectar e saber aonde ir. Ou eu estou me voltando ao ser humano, né? Eu estou me voltando somente às necessidades, ao trabalho, àquela vida automática que a gente tem. Ou não, eu pergunto, eu coloco, acordo e me coloco à disposição e falo assim, Senhor, estou aqui hoje no meu dia e que eu seja instrumento do que o Senhor quer que eu seja. E que eu deixe fluir. E que quando as situações venham, eu tenho a sabedoria divina, não a minha, a divina, para me portar. Porque acordar todos os dias é a oportunidade de se manter nesta encarnação e de fazer diferente. É uma nova oportunidade. E que tipo de exemplos eu tenho semeado? Porque como eu falei, se a gente muda, a gente não precisa impor nada a ninguém. Jesus não impôs a sua mensagem, ele trouxe e saiu a semear. E cada tipo de solo absorveu de um jeito. E aqueles que não absorveram, ele não ficou ali. Ele sabia que teria o tempo. Mas o que eu tenho feito de exemplo hoje? Porque às vezes aquela mudança que eu quero no outro está em mim, na verdade. Muitas vezes está em mim. E a partir de mim, eu posso contagiar outras pessoas. Eu posso mudar o ambiente. Através de mim, as pessoas podem ver Deus. Através de mim, as pessoas podem conhecer Jesus. Por isso que eu falo, essa imposição é mais nós falando sobre o nosso orgulho do que outra coisa. Porque é sobre mim. Às vezes, você olha alguém e você fala, nossa, essa pessoa tem Deus no coração. Olha Chico, olha Divaldo. Fluiu a vontade divina a todo tempo. O direcionamento de Deus a todo tempo. É isso que a gente precisa buscar como espíritos, antes de mais nada. Antes de existir as necessidades do corpo, existem as necessidades do espírito. E é esse o direcionamento. Então a gente, a partir dessa reflexão da parábola do semeador, que é uma parábola bem curtinha, mas que traz uma mensagem gigante sobre nós e sobre a mensagem divina, a gente queria fazer um convite para vocês. E por conta disso, da parábola ser sobre o semeador, a gente queria que vocês também semeassem e também pensassem nos frutos que vocês estão dando. Então a gente vai deixar uma mensagem para vocês, o Fê vai entregar para vocês. O semeador saiu a semear, tá? É que o Felipe foi Jesus no teatro que a gente fez, então ele já está representado ali. Porque a espiritualidade está agindo para que nós evoluamos. Vamos, agora é a hora. Mas para que eu evolua, além de eu permitir ser solo fértil de Deus, daquilo que eu já tenho dentro de mim, eu também preciso olhar para o outro. Eu também preciso aplicar a caridade. Eu também preciso agir. Como eu falei, a caridade é o amor em ação. Eu preciso estar nisso. É necessário. Se nós nos consideramos cristãos, antes de mais nada, como o Espiritismo traz Jesus como nosso mestre e exemplo, é ali que a gente tem que seguir. O olhar é direcionado a Ele, a Jesus, ao seu exemplo, à sua mensagem, ao semeador e à sua semente. Se nós somos cristãos, é isso? Isso é o verdadeiro cristão. Estar alinhado à vontade divina. Ser cada vez mais como Jesus. É isso.